Vamos lá. Schecker, você deu o exemplo da linha amarela do metrô, como a privatização é mais eficiente do que o Estado. Bem, pode ser. Vou perguntar das estradas do Estado de São Paulo. As estradas do Estado de São Paulo têm pedágios caríssimos. O pessoal diz assim, poxa, foram privatizadas. Foram entregues de bandeja. Valeria a pena passar um pente fino naquilo, que deve ter escândalo, que deve ter gente roubado o meu, o seu, o nosso dinheiro e tal. Então, é um péssimo exemplo de privatização são as estradas. Ah, mas elas são boas. Mas cobram preços escorchantes, absurdos, tal, criminosos até. E ninguém tem coragem. Eu me lembro das últimas campanhas, desde 2002, teve segundo turno em 2002, era Alckmin genuíno, pegou um caminhão e foi percorrendo uma longa estrada, mostrando quantos pedágios tinha. O Genuíno, naquele momento, era o candidato da moralização. Bem, o que eu queria saber é o seguinte, e aí? As estradas são um péssimo exemplo. Então a privatização parece ser a solução mágica, mas nem sempre o é. O exemplo, claro, são as estradas. Como é que enfrenta essa questão do lobby dos pedágios? Aí vão dizer que tem segurança jurídica. Os caras fazem um contrato criminoso contra o povo brasileiro, contra o povo paulista, e diz que é segurança jurídica, isso é coisa de bandido, né? Como é que você vai enfrentar essa questão das estradas de rodagem? Vamos lá, Vila, esse é um ponto importante. O que aconteceu com as estradas é que elas estavam num estado absolutamente péssimo, porque nunca foram bem cuidadas. Quando uma concessão é feita, a concessionária, ela tem algumas coisas que ela tem que fazer. Uma das coisas é consertar asfalto, fazer duplicação e fazer umas obras das áreas de serviço. Essas são as despesas mais altas em todo um contrato de concessão. Como as estradas estavam num estado de penúria, essas obras iniciais eram caras e o pedágio acabou sendo alto. Só que essas concessões têm um período. E o período dessas concessões ou já acabou, para algumas, ou está prestes a acabar. O próximo governo do estado de São Paulo vai ter várias dessas concessões que devem acabar nesse período. Dado que no próximo período você não precisa mais duplicar, você não precisa melhorar porque a qualidade realmente melhorou muito das estradas, apesar desse preço, o que deveria acontecer agora, na renovação da concessão, é que esses pedágios deveriam despencar. Só que o que está acontecendo, para variar na política, tudo acontece do jeito que não deveria, é que algumas dessas concessionárias estão fazendo acordos com os governos que estão aceitando, de que elas fazem uma obra adicional, fazem um trevo aqui, fazem uma obra adicional para o governo e prorrogam esse período da concessão e prorrogam o tempo que a população tem que ficar pagando esses pedágios exorbitantes. Quem aprova é a Assembleia? Quem aprova é a Assembleia, logicamente, e a gente sabe como funcionam as coisas, e o que acontece é que isso, entre eles, funciona. É bom para a concessionária e é bom para o governo. É ruim para quem? Para a sociedade. Essa é a política velha que faz aliança sempre com os políticos e com quem interessa e não com a sociedade. Temos que ficar de olho para que quando essas concessões acabarem, elas não serem renovadas. Novas concessões vão despencar o preço dos pedágios. Você já pensou algo sobre hidrovia e ferrovia? Totalmente. Estamos em contato com especialistas. O que acontece é que, Joseval, a gente precisa de ferrovia não só para carga como para pessoas. Certo. Todo dia entram em São Paulo 1.800.000 carros. Se a gente não montar uma malha sobre trilhos, ligando as regiões metropolitanas de São Paulo, então São Paulo com o Vale do Paraíba, São Paulo com Americana e Campinas, São Paulo com Sorocaba, São Paulo com a Baixada, a gente não vai conseguir diminuir esse absurdo que é São Paulo, que é o trânsito. E a gente precisa fazer isso através de ferrovias. Hidrovias, então, é muito mais eficiente. A gente já tem alguns exemplos no Brasil, no norte e na Bacia do Paraná, onde isso está começando. O nosso Rio Tietê, que vai bater no Paranazão. Exato, a gente precisa então primeiro começar com outro assunto muito polêmico, que é a limpeza desse rio, montar as eclusas necessárias para tornar esse rio navegável. Antes disso e muito mais rápido, a gente precisa montar uma malha ferroviária ligando regiões metropolitanas no estado para desafogar o trânsito nas rodovias.